também está muito bem. Na aula de hoje, galerinha, nós vamos trabalhar com a disciplina de História, tá? Hoje é segunda-feira, como sempre, aula de História e aula de Educação Física. A gente ficou aí uma semana sem aula de História e sem aula de Educação Física, porque semana passada foi feriado, né? Então, nós vamos lá continuar a nossa disciplina de História. Como vocês sabem, nesse capítulo, nós estamos estudando sobre o trabalho do historiador. O historiador é quem conta a história e ele faz isso através de alguns documentos históricos, através de algumas fontes históricas, certo? Então, ele precisaria de muito apoio dos vestígios e dos documentos históricos para se conte uma história verdadeira, uma história que tenha verdade, uma história que tenha fonte reais. Certo? Esse é o trabalho do historiador. Muitas vezes está em fotografias, está em materiais deixados ao longo do tempo, está em jornais, em cartas, em lugares, em construções ou até mesmo na memória das pessoas, né? Então vamos lá. Na última aula a gente fez um zoom cultural falando sobre os griots. A gente terminou a aula falando sobre eles, que são os contadores de histórias. Logo em seguida, na página 150 e 151, tem ali um texto explicando sobre linha do tempo. A gente vai pular essas duas páginas, pois nós já realizamos com o trabalho bimestral, que inclusive a entrega é do dia 14, que é hoje, até o dia 16, que é quarta-feira, tá, pessoal? Quem ainda não realizou a entrega, por favor, entregue o trabalho na data correta, senão depois ele vale só metade da nota, tá? Temos que ter responsabilidade com os prazos estipulados desde cedo, ok? Então tá, continuando como a prof disse, a gente vai pular essa parte de organizar a história, porque vocês já realizaram um trabalho prático sobre isso, que era para vocês pegarem muitos vestígios deixados ao longo da sua história e montar uma linha do tempo. Nós vamos então para a página 153, tá? Então vem comigo lá na página 153 para a gente começar a aula. Como vocês sabem, a disciplina de História, Geografia, Ciências, elas têm muita leitura, muitos textos explicando os assuntos que a gente vai fazer as atividades. Então, se você quiser pausar essa aula para já começar a fazer as leituras, a gente vai trabalhar da página 53 até a página 158, tá? A gente vai trabalhar da página 153 até a página 158. Então, vamos lá. Fontes históricas escritas. Quais são as fontes históricas e escritas que nós conhecemos hoje? Só para resumir e para que vocês se encaixem no que a gente está falando sobre o trabalho do historiador. E agora a gente vai começar a falar sobre como o historiador faz para montar uma história, para descrever uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Ele usa algumas fontes históricas, que é quase a mesma coisa que documentos históricos e vestígios. Existem fontes históricas escritas, existem fontes históricas que são visuais, existem fontes históricas que são materiais e existem fontes históricas que são audiovisuais, que dá tanto para ouvir quanto para ver. Então, tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui se vai mesmo, porque eu acho que materiais... Não, materiais ficou para a próxima aula, tá? Mas na aula de hoje a gente vai ver sobre as fontes históricas escritas e sobre as fontes históricas visuais, que são aquelas que vemos, e audiovisuais, que são aquelas que nós vemos e aquelas que nós ouvimos também. Então vamos começar com as fontes históricas escritas. Essas fontes históricas escritas são as cartas, são os jornais, são as revistas, os livros, são os documentos, são os baixo-assinados, são todo o registro escrito que a história tem desde o longo que começou a se escrever. São tudo que é escrito é um documento, é uma fonte histórica escrita, tá? Então, ali na página 153, no primeiro texto que está falando, está explicando exatamente isso que a prof disse. Que fonte histórica é tudo aquilo que há um registro através da escrita, tá? Pode ser jornal, revista, livros, documentos, cartas. Essas são as fontes históricas escritas. Lá na número 1 tem um trabalho de historiador para vocês fazerem, que vocês vão precisar do material de apoio para realizar esse trabalho. Lá na página 30. Então, vocês vão achar a folha 30 do material de apoio. Folha 30. Vocês vão observar que essa folha 30 do material de apoio é um jornal, né? A cópia de um jornal. O nome do jornal é Jornal do Brasil e tem ali uma notícia chamada Homem na Lua, né? Muitas notícias
sobre esse dia tão especial que o homem pisou na Lua, tem ali as primeiras palavras. Estamos levantando muita poeira, luz de contato presa, motor desligado, a águia pousou. Parece que nós já estamos acostumados. Uma descida muito suave, há pedras com cores interessantes. É fantástico. Com toda a certeza foi magnífico. Vocês, rapazes, fizeram um trabalho fantástico. Tem ali as primeiras palavras que eles falaram lá na Lua, né? Então esse jornal é muito interessante e dá pra ver aqui que é muito antigo, né? Eu não consegui achar uma data de imediato. Ah, tá, agora eu consegui. Domingo, 20 de julho de 1969. Domingo, 20 de julho de 1969. Tá bem pequenininho embaixo do nome do jornal. Lá do Rio de Janeiro esse jornal, tá? Então vocês vão fazer agora um trabalho de historiador. Vocês vão responder essa tabelinha aqui com as informações tiradas desse jornal da página 30, tá? Então vocês vão ler o jornal e vão responder as questões que estão aqui na número 1, tá? Não tem segredo, tudo na base de leitura. Já lá nas páginas 154, tem mais um textinho ali falando sobre as fontes históricas escritas e ele dá ali dois exemplos. O exemplo de um jornal e de um abaixo-assinado, tá? Do lado do abaixo-assinado está escrito assim: abaixo-assinado de moradores para solicitar mais médicos na cidade de Quixeramobim, no Ceará. Então ali a população fez um abaixo-assinado para solicitar mais médicos no posto de saúde, nos hospitais, que não estava legal o atendimento dos médicos lá, estava fraco, eles fizeram esse abaixo-assinado e mandaram lá para os governantes, para os responsáveis deles, tá? Logo em seguida ali tem duas questões que vocês vão precisar escrever, coisa básica sobre o que está escrito no texto, e a número 3, que é uma questão de reflexão, ok? Que não vai precisar escrever nada. Nas páginas 155 e 156, nós vamos começar a falar agora sobre as fontes históricas visuais e audiovisuais. Elas são diferentes das fontes escritas, tá? As fontes históricas visuais são fotografias, pinturas, né, esculturas não materiais, que dá para pegar, né? São imagens que tem nos livros, qualquer tipo de imagem que está representando alguma coisa pode ser sim considerado um documento histórico, afinal está registrando um momento de alguém, da vida de alguém, de um lugar, enfim, é considerado um documento histórico, tá? Já a fonte histórica audiovisual é aquela que tanto dá para ver quanto dá para ouvir, como por exemplo a televisão, os vídeos que tem no YouTube, que mais? Os filmes, são documentos audiovisuais. Se fosse só um documento de áudio, seria apenas um áudio, uma pessoa, uma gravação, ou rádio, uma música que só tem o som. Como tem os dois, tem tanto a visão quanto a audição, certo? Ali na página 155 vai ter uma breve introdução de tudo isso que a prof falou, e lá vocês vão colocar como ver as fontes que são visuais, que só dá para ver, e há as que são audiovisuais, que dá tanto para ver quanto para ouvir. Cada imagem daquelas são 6, tem um quadradinho, vocês vão assinalar no quadradinho se ela é apenas visual ou se ela é audiovisual, ok? Página 156 continua falando sobre essas fontes históricas visuais e audiovisuais, e na página 156 ela deixa ali duas imagens para vocês fazerem a leitura não verbal, pois lá na página 157 vocês vão ter que pegar todos os detalhezinhos e colocar lá naquela tabela. É um outro trabalho de um historiador. Você, historiador, você vai pegar todas as informações que essa imagem te dá e vai colocar lá na tabela das duas imagens, tá? Por exemplo, tipo de fonte. A número 1 é uma fonte visual. A número 2 também é uma fonte visual, porque as duas são uma imagem, né? Número 2, quem a fez? Vocês vão colocar o nome de quem tirou a foto, né? Então tá aqui na legenda, é só ler. Próxima, local. Também está na legenda, onde elas foram tiradas. Próximo, a data, também tem na legenda. Lembrando que não pode misturar, hein? Data da imagem 1 e
imagem 1, data da imagem 2, imagem 2. Cuidado para não misturar. Lá na tabela tem certinho o número 1 e o número 2. É uma linha para cada já para não misturar. Logo em seguida, nas questões 2 e 3, são questões apenas de reflexão, questões orais, certo? Nossa última página de hoje, que não vai ter atividade, é só mesmo uma análise, é sobre a fotografia. Como a prof já disse, a fotografia é uma fonte histórica visual. Você a considera importante? Você já teve a oportunidade de fotografar algo ou alguém em algum momento da sua vida? Eu acho que nesse período que nós estamos vivendo, todos vocês já tiveram essa oportunidade. Afinal de contas, todos os dias a prof pede para que vocês fotografem as atividades deixadas no dia para que vocês consigam mostrar para a prof, para que essa atividade chegue até a prof, né? Para que ela caminhe até mim. E vocês fazem isso. Bom, as fotografias são muito importantes, elas são consideradas documentos históricos porque elas registram exatamente tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, tá? Mas é importante que essas fotografias tenham uma certa legenda, elas precisam ter uma data, elas precisam ter um local, elas precisam ter um nome, assim como um quadro. Antigamente, como vocês sabem, não tinha fotografia, né? Foi inventada lá depois dos anos 1800, que foi o grande ano da Revolução Industrial que a prof explicou para vocês. Lembra que muita coisa foi inventada depois do ano de 1800, né? Então, antigamente, se alguém queria registrar algum momento, alguma pessoa, alguma paisagem, ela usava o quê? A pintura. Então, a pessoa tinha que ter lá o talento de fazer essa pintura para conseguir representar as pessoas da época, as roupas da época, as imagens da época, as paisagens da época, as construções. É por isso que são tão poucas os nossos documentos históricos daquela época, porque um quadro demorava dias, meses para ser pintados, até anos. Já uma fotografia, um clique, tá pronto. Depois é só revelar, né, ou imprimir aí a fotografia na comodidade da nossa casa mesmo. Então, como mudou, né? Era só uma reflexão de o quanto a fotografia é importante. Talvez hoje, na nossa atualidade, nos nossos dias, não seja assim tão, meu Deus, que tecnologia é essa? Mas quando ela foi inventada, realmente ela veio ali com muitas coisas para mudar e uma mão na roda para aquele pessoal que estava acostumado só na pintura, né? Pessoal, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Como a prof disse, já esgoelando qual o próximo tema da nossa aula, é sobre os materiais, as fontes históricas materiais, tá? Para adiantar para vocês, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês. Quem quiser procurar aí na sua própria casa ou na casa dos seus avós, dos seus tios, algum material histórico e fotografar para a prof, mandar lá no Diário Escola, eu vou ficar muito feliz, tá? Podem ser algum tipo de escultura, pode ser algum tipo, uma máquina antiga, como uma máquina de costura, um rádio, uma televisãozinha antiga, coisas antigas, coisas do nosso passado, elas são fontes materiais, aquilo que dá pra gente pegar, tá? Quem quiser, quem tiver a oportunidade de achar aí algum objeto desse, alguma fonte material e mandar lá no Diário Escola para a prof vai ficar muito feliz em saber que você está se esforçando para participar da nossa aula. E daí na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas fontes materiais, tá? E como elas podem mudar nos lugares do mundo, porque as fontes que a gente tem aqui no Brasil, as fontes materiais, não são as mesmas fontes que tem lá no Egito, por exemplo, são bem diferentes, tá bom? Qualquer dúvida, me procure, a prof está aqui para ajudar. Tchauzinho!